Estamos de volta aí, parte 2 da nossa aula 1. Vamos falar agora sobre o concurso público em si. Bom, só para poder lembrar você, provavelmente você está vendo esse vídeo em sequência, então não precisava lembrar, mas eu sou bem idiota, e só para lembrar você, caso você esteja fazendo uma revisão, a ideia que nós vamos trabalhar é o quê? Você sabe que o cargo efetivo só se conquista mediante concurso público. Então o que eu quero desenvolver com você aqui agora é o quê? Como que esse concurso se realiza. Então o nosso estatuto, ele vai trazer uma sequência de artigos em regramento, não sequência na sequência, mas uma sequência reunida de artigos, né? Que nem sempre é sequencial essa sequência, bonita a frase, né? Uma sequência de artigos que vai trazer, vão moldar o concurso público em si. Então o que a gente vai precisar começar a entender agora é como é que esse concurso acontece, quais são as regras do concurso, o que preciso apresentar para participar dele, tá beleza? Então vamos nessa. Primeiro artigo logo na sua tela aí, artigo 6º para a gente desenvolver. Lê comigo. Artigo 6º fala assim: a investidura em cargo público de provimento efetivo dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. E o artigo 14, eu já aproveitei e trouxe aqui para poder montar melhor. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período no interesse da administração. Vem comigo. Primeira coisa. Ele fala para mim que o concurso público ele pode ter 2 modalidades. Concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Vamos entender bem como é que isso funciona. Concurso público somente de provas. É aquele concurso em que você vai ter 1, 2, 5, 70 etapas que tem a função de analisar as suas condições intelectuais e, quem sabe, físicas, mentais. Deixa eu te explicar melhor isso. Toma cuidado, que a gente tem uma certa mania de quando enxerga a ideia de provas, já pensar no colégio. Opa, teste, prova, divide por 2, tira a média. Não é isso não. A ideia de você fazer um concurso de provas significa que você pode ter 1 ou mais etapas que vão se referenciar a analisar a sua capacidade intelectual e outras capacidades específicas de acordo com o cargo. Vamos dar uma análise, por exemplo. Agente penitenciário. Você não só vai fazer a prova múltipla escolha, o exame intelectual por si só, como também tem uma etapa chamada teste de aptidão física, o bom e velho TAF, o exame físico. E além disso, ainda vai ter exames médicos que fazem parte da investidura. Mas a ideia principal é você entender o seguinte: esse exame físico, que também tem caráter eliminatório, não adianta você arrebentar na prova, chegar no físico e não passar, ele faz parte de uma etapa de provas. Então entenda que a gente tem que analisar assim, ó, a prova intelectual, vai lá, tá, pode ser múltipla escolha, pode ser discursiva, pode ser até oral, dependendo do cargo, e a prova física, que é a aptidão física. Polícia rodoviária, correios, é muito comum ter esse tipo de etapa. Então entenda que quando ele fala concurso de provas, são vários tipos de prova. Não só a provinha escrita lá, bonitinha, canetinha, papel, que a gente está acostumado. Beleza? Mas existe uma modalidade, que é uma modalidade optativa. Quem vai resolver isso é a instituição junto com a banca, ou a própria instituição define para a banca, ou a banca oferece à instituição. Eu não estou nem aí para isso. O que importa é, existe uma outra modalidade que não é obrigatória, salvo 2 casos, que é a modalidade de provas e títulos. Antes da gente prosseguir, quais são esses 2 casos? Magistratura e magistério. Nesses 2 casos, o concurso tem que ser de provas e títulos, não pode ser só concurso de provas. Tá? O que seria esse concurso? Além das etapas intelectual, física e quem sabe até mesmo mental, por exemplo, uma prova de psicotécnico. O psicotécnico pode fazer parte de um concurso só de provas. Digitação, prática. Além dessas etapas, após esse período, nós teremos um momento de apresentação de títulos, de titulação. Esses títulos são documentos comprobatórios de sua qualidade de estudo acadêmica. Então, o que seriam títulos? Títulos seriam pós-graduação, graduações, depende muito do caso. Mas esses títulos são documentos que comprovam a sua profissionalização, a sua elevação educacional, e isso vai gerar para você uma pontuação específica. Esses títulos têm que estar previstos no edital, quais são, e tem que estar no edital quanto cada um deles vai valer. Então entenda, pode ter um concurso em que, além de todas as provas, a apresentação de documentos faça parte, seja uma etapa também, para organizar as notas. Importante você entender que há uma diferença muito boa no caráter de cada um desses tipos de prova, de concurso. Um concurso só de provas, ou de provas e títulos, ele vai ser composto pela etapa de provas sempre.
A etapa de provas tem caráter eliminatório. O que significa isso? Se você não atingir o número mínimo de questões acertar, ou se você zerar uma questão dependendo do concurso, ou se você não acertar o mínimo de questões no geral. Se você não atingir aquele número, você está eliminado. Não participa, não classifica, não tem nada a ver, nem teu nome aparece lá no resultado. Então o caráter eliminatório vem dessa ideia, eliminar, retirar concorrentes. Agora, a parte de títulos que aparece lá no concurso de provas e títulos, ela nunca terá caráter eliminatório. Ela tem caráter classificatório. O que significa isso? Depois que você passou pela etapa de provas e foi, aprovado, não foi eliminado pelo menos, essa titulação não vai mudar a tua relação de aprovação. Deixa eu te explicar melhor isso. Imagina que você olhou o edital e falou, porra, eu não tenho nada disso aqui, cara. Nada disso aqui eu tenho. Isso significa então que eu serei eliminado na parte de títulos? Não. Significa que um monte de gente vai passar por você, porque eles vão ter uma melhoria de nota por conta dos títulos apresentados, mas você continua classificado. Você continua com o seu nominho lá como um dos aprovados. Então a ideia essencial é, a parte de títulos não tem caráter eliminatório. Se você não tem documento nenhum para apresentar, não tem problema. Você continuará fazendo parte do registro geral de classificados. Só que, obviamente, as pessoas que têm um título, pelo menos, já vão passar por você. A menos que você tenha gabaritado ou detonado a sua prova natural, a prova normal, a prova intelectual. Deu para entender a pegada? Então, caráter eliminatório é na palavra provas. Se eu tiver com o teu material na mão, faz desse esqueminha. Provas, bota uma setinha. Eliminatório. Títulos, põe uma setinha. Classificatório. Isso já caiu em prova, em 2016, já tivemos questão sobre isso. Então é importante, no ano passado, aí bem pertinho, então é importante você entender que isso é uma coisa importante para fazer essa diferenciação. Tá tranquilo? Concurso de provas e títulos. Aí vem uma das regras mais comuns de cair em prova, que até hoje tem gente que erra. A validade do concurso. Porque, veja bem, o concurso público terá a validade de até 2 anos. Por mais que eu sempre sublinhe para você, eu adoro falar, pô, cara, dá uma, sei lá, circula, põe setinha, faz um desenho de alguma coisa que você gosta do lado, põe uma foto do Fiuk, alguma coisa que te faça prestar atenção naquela porra ali. Porque ainda tem gente que tem mania de falar que o concurso público é de 2 anos. Concurso público é de até 2 anos. A validade do concurso pode ser de 1 dia, 1 mês, 1 semana, não tô nem aí. Ah, mas o concurso é de 2 anos por mais 2. Dá vontade de enforcar o cara quando fala isso. O concurso é de até 2 anos. Beleza? Essa é a primeira característica. Vamos aproveitar logo e enumerar. Segunda característica, prorrogável. O concurso público é prorrogável, do verbo prorrogo se eu quiser. Isso é por interesse da administração. Fiz um concurso público com aquela validade, 1 ano. Chegou perto do final de 1 ano, não quis prorrogar. Tem problema? Nenhum. Vai ter ação judicial contra mim? Nunca, porque não tem problema. Então é prorrogável, prorrogo se eu quiser. Uma única vez, terceira característica. Porque se eu quiser prorrogar, é só uma vez. Também não posso ficar prorrogando até, sei lá, enjoar. Que aí nunca vai ter mais concurso, né? O cara faz um concurso e prorroga pelo resto da vida. Ou pelo menos até, aí bota lá classificados, 1.500.000. Porra. Prorrogável uma única vez. Então, prorrogou o concurso, você entra no que a gente vai chamar a partir de agora de prazo improrrogável. Não posso prorrogar mais. Importante você ter isso na cabeça, tá? O primeiro prazo sempre é chamado prazo prorrogável, salvo se o próprio edital já prevê de cara, não haverá prorrogação. O concurso terá validade de 1 ano sem prorrogação. Aí esse prazo já se torna improrrogável de cara. Agora, tá no prazo prorrogável, ou saiu um edital, uma alteração, não um edital mesmo, um documento, dizendo que não haverá prorrogação ou que tem prorrogação, nós passaremos para o prazo improrrogável. E esse prazo improrrogável é importante até pelo direito constitucional, que ele diz que nesse prazo eu posso realizar um novo concurso, convocando aqueles aprovados no prazo inicial, com preferência sempre. Quarta característica, por igual período. Essa prorrogação é por igual período. Então esse negócio de falar que o concurso é de 2 anos por mais 2 é cagada, porque na verdade o concurso é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por até 2 anos. Vamos dizer que eu fiz um concurso validade 6 meses. Resolvi prorrogar. Qual vai ser a prorrogação? 6 meses. Ah, eu não posso prorrogar por mais 1 ano e meio para chegar até 2? Não. Se não fosse assim, por somatório chegar ao máximo, eu poderia prorrogar por 3 anos e meio. Porque se você analisar até 2 anos prorrogar por igual período, eu posso ter até 4 anos de concurso.
Então o pensamento não é esse, não é prorrogação com extensão de prazo. A prorrogação necessariamente passa pela ideia de repetição do prazo inicial. Fiz um concurso, está lá no edital, validade 1 dia e 3 horas. Qual vai ser a prorrogação? 1 dia e 3 horas. Ah, mas poderia ser de 2 anos. Dane-se. Quem resolveu isso foi a banca, não fui eu. Quem resolveu isso foi a instituição, não fui eu. Tá tranquilo? Então toma cuidado, pelo amor de Deus, muita atenção para isso aqui, porque ainda tem gente que erra. E graças a Deus tem gente que erra, porque o cara que errar isso aqui, o ponto é teu. Aí tu já vai deixar uma porrada de otário para trás. É assim mesmo, tem que pensar o otário mesmo, que você fica, mas tadinho, é concurseiro. Porra nenhuma, nós estamos aqui disputando uma vaga, amigo. E a vaga tem que ser tua, o outro que se dane. Tá tranquilo? O que eu falo nas minhas aulas presenciais, não sei pra que amizade em sala de aula. Você devia odiar o cara que tá do teu lado. Tu tá pagando pra fazer amigo? Tá pagando pra passar. Você fica pensando, nossa, Dalmo deve ser um filho da mãe. Sou mesmo. Continuando aí, analisando nossos artigos, o artigo 7º, ele vai dizer assim: são requisitos para ingresso no serviço público. A palavra ingresso refere-se à investidura, se você lembrar bem. Possuir nacionalidade brasileira, estar quite com obrigação militar eleitoral, ter idade mínima de 18 anos, possuir aptidão física e mental, estar em gozo de direito político e atendida às condições prescritas para o cargo. E o parágrafo 1º vai dizer que esse é um rol meramente exemplificativo. Vem pra cá. Olha só. Tá, eu quero assumir um cargo público, eu quero ingressar no serviço público. Tem duas formas de você analisar essa palavra ingresso. A primeira, que não é a prática, é você analisar como requisitos para inscrição. A segunda, que é a prática e é o pensamento que deve ser seguido, é para a investidura no cargo. Por isso que eu falei lá no comecinho, esse ingresso refere-se à investidura. Porque, veja bem, um exemplo, ele pede que você tenha a idade mínima de 18 anos. Pô, Dama, eu tenho 17, estou doido de fazer concurso. Posso? Tem um concurso aqui na minha região, já está até a inscrição aberta. Posso fazer? Pode. Ninguém vai pedir identidade, amigo. Isso aqui não é concurso militar. Militar que é chato. Militar tem lá a data de início, data, porque tem período de idade mínima e máxima, né? Eu já fui coordenador de cursos militares e sei como é que é. A ideia é, essa idade não vai ser auferida no momento que você faz a inscrição. Vai ser auferida quando você for tomar posse. Lógico, tem alguns concursos, e isso não acontece mais há muito tempo, mas acaso você aí já esteja, tá errado, porque eu sei que aconteceu isso comigo. Alguns concursos, raros, quando você coloca a tua idade lá, ele bloqueia a tua inscrição. Mas porra, isso é 0,05% dos concursos de todo o Brasil. Então vamos pela lógica, até porque isso nada está na lei. Eu preciso ter mínimo 18 anos. Estou com 17, posso fazer? Posso. Desde que eu complete 18 anos na data da posse. Então, porra, ou eu fico em primeiro lugar e saio correndo para ficar mais velho, ou eu fico bem classificado e deixo fazer aniversário. Tá beleza? Então, essa ideia de ingresso vem mais para investidura do que para inscrição no concurso. Mas uma das coisas importantes também, que esse rol aqui é muito autoexplicativo, né? Mas eu queria que você tomasse cuidado com uma coisa que tem muita gente que confunde. Quando ele fala quitação com obrigações eleitorais e estar em pleno exercício, em pleno gozo de direitos políticos. E o cara para e fala assim, Dalmo, é meio idiota, isso daqui é meio redundante, você falar obrigações eleitorais quitadas e estar em dia com o seu direito político, porque uma coisa está ligada à outra diretamente. Diretamente sim, mas não é o caso. Vou te dar um exemplo prático. Em 2016 tivemos eleições municipais. Em 2016 você não se apresentou para votar. Tô de saco cheio do cenário político nacional, não quero votar, quero que todo mundo se exploda, esses políticos de merda. Beleza, você não votou. Só que você não justificou teu voto, que você poderia ter, vou viajar para, sei lá, o Ceará. Beleza, vou ficar bem longe, com todo respeito ao pessoal do Ceará, mas eu tô no sul, né, então para mim é bem longe. Vou para bem longe, que aí eu chego lá e justifico o meu voto. Só que você não justificou. Tudo bem, não tem problema não, eu sei que é só pagar uma multinha, multa miserável, só que você não justificou e não pagou a multa. O que vai acontecer com você? Você vai ter direito político suspenso? Não. Porque para você ter direito político suspenso por não votar, não justificar e não pagar multa, tem que ser 3 eleições consecutivas. Passou uma eleição, passou 1 ano e meio, você foi lá e resolveu pagar a multa, tá tudo certo. Agora, entenda o seguinte, se eu não tenho direito político suspenso, eu tenho direito político em pleno exercício. Então, veja bem, eu não estou quite com a obrigação eleitoral, mas eu estou em pleno exercício de direito político. Então, não são a mesma coisa, igual muita gente entende. Tá tranquilo? Você também vai ter como requisito a aptidão física e mental, que vai ser também analisada através de exames médicos
e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, que eu separei um artigo para você. Esse é um rol taxativo? Não. Esse é um rol meramente exemplificativo, porque ele diz para você que, por conta do cargo, outros requisitos poderão ser apresentados. Então, isso tudo vai estar no edital. Requisitos. Vai estar lá, esses todos estarão lá, com certeza, e se tiver algum motivo, ele vai acrescentar alguns outros motivos, tá? Algumas outras situações, alguns outros requisitos. Belezinha? Seguindo aí nosso estudo. Artigo 8º. Precederá sempre ao ingresso no serviço público estadual a inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial. Vem pra cá. Lembra? Tá lá, aptidão física e mental. Ah, dá, mas isso aqui é tranquilo. Eu pego o médico lá da minha família, tem um amigo meu, um primo meu, um cachorro meu que é médico, e eu vou pedir pra ele assinar lá um documento dizendo que eu tô apto. Você pode fazer isso, vai levar lá e vão esfregar na tua cara com nenhum respeito esse documento. Porque a ideia é a seguinte, não adianta você levar laudo de médico amiguinho. Você vai passar por inspeção oficial. Eu gosto sempre de utilizar a seguinte ideia, leva para a prova 3 palavras, junta médica oficial. A instituição, ou ela tem, que é o caso da grande maioria, internamente, né, a equipe preparada para isso, para fazer essa perícia, a inspeção médica e mental, ou ela vai ter um acordo, vai ter um convênio com alguma entidade da região para que seja feito isso. Sabe quando você passa pelo exame admissional na tua empresa? Ah, vai na clínica tal. É mais ou menos a mesma coisa. Tem empresa que faz dentro. É a mesma coisa. Agora, nunca você vai levar coisa do seu médico particular, do seu médico amiguinho. Tem que ser junto a médico oficial, sempre. Fechou? Seguindo. Parágrafo 1º. Poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo, tal qual eu posso acrescentar requisitos para investidura, eu também posso acrescentar exames. Não tem problema. Parágrafo 2º. Os candidatos julgados temporariamente inaptos poderão requerer nova inspeção médica no prazo de 30 dias a contar da data que dela tiveram ciência. Muito importante esse detalhe por conta de prazo, que é uma coisa muito cobrada em prova. Você foi lá, fez a inspeção, você foi considerado inapto, do momento que você tomou conhecimento disso, da publicação desse resultado, você tem 30 dias para recorrer. Tá? Então é só uma ideia de prazo, que está muito bem explicadinho, o parágrafo não tem muito o que falar, mas guarde bem esse prazo. Tá? Continuando, artigo 12. O concurso público tem como objetivo selecionar candidatos à nomeação em cargo de provimento efetivo. Sempre lembrando, não faz concurso se for comissionado, podendo ser de provas e títulos ou de provas na forma de regulamento. Parágrafo 1º. As condições para a realização do concurso serão fixadas em edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação. Só para lembrar você, que isso aqui é importante, o edital é um instrumento convocatório. Se o edital é um instrumento convocatório, ele tem que ter todas as regras do concurso previamente estabelecidas. O edital não pode trazer uma regrinha e depois a gente sair mudando e depois da prova a gente cria mais, não. O máximo que pode acontecer é ter o edital, você faz retificação do edital antes da prova, bem antes de preferência. Até porque algumas retificações, como por exemplo a alteração de número de vagas, valor, tem que até ser reaberta a inscrição, né? Então é um cuidado muito grande. Por isso que às vezes as bancas demoram tanto para liberar o edital. Porque o edital é muito importante, cara. Eu não posso depois chegar lá no ato de posse e o cara falar assim, eu preciso da sua CNH com foto da sua mãe. Eu falo, pô, peraí. Isso não estava no edital. Não, mas agora é assim. Não está no edital, amigo? Não vai. É instrumento convocatório. É um processo igual à licitação. Você está vinculado ao instrumento convocatório. Então o edital tem que ter toda a regra do jogo. Nada pode ser modificado, salvo retificações oficiais do edital. Beleza? Seguindo. Parágrafo 3º. As provas deverão aferir com caráter eliminatório, olha aqui, provas eliminatório, conhecimento específico exigido para o exercício do cargo. Aí o parágrafo 4º. Serão considerados como títulos somente cursos ou atividades desempenhados pelo candidato se tiverem relação direta com atribuições do cargo pleiteado, sendo que os pontos a eles correspondentes não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. 2 regrinhas importantes, uma que não é relevante para nós. Vou te explicar porque eu estou dizendo que não é relevante, porque na hora de você apresentar títulos, você já sabe quais são os títulos, então o edital já vai prever, então não é você que tem que ficar analisando se aquele título tem ou não relação com o cargo pleiteado, isso já vai estar no edital, mas, claro, também se eu estou fazendo um curso, sei lá, um concurso público para nível superior na área de administração, o cara vai lá e coloca pós-graduação de Direito. Não, peraí.
A menos que o cara coloque lá, né? Pô, tá fazendo administração, colocou lá pós-graduação na área de administração pública e tudo bem. Agora, pós-graduação em direito penal, porra, não tem nada a ver. Agora, é claro que isso no edital vai estar tudo bem montadinho. Mas a segunda regra talvez seja a mais importante. Quanto que cada título pode valer? Não interessa, não importa. Pode valer 0,5, 1, 1,5, até 0, né? Apresenta o título e eu vou te dar um aperto de mão. Parabéns. O que não pode é o total do concurso de pontos, o total, qual é o máximo de pontos que eu posso atingir? 120. Então, os títulos não podem somar mais de 25% de 120 pontos. Então, eu não posso, que seriam 30 pontos, né? Eu não posso ter, nesse caso, títulos valendo mais do que 30 pontos do concurso em si. Então, muito importante você guardar esse 25%, que é uma informação também muito própria do estatuto. Poucos estatutos trazem uma regra de limite de titulação e essa regra, como está explícita aí, tem uma tendência muito boa de ser cobrada em prova, que tem, né, regramentos, 25%, dá uma coisinha aí, beleza? Continuando. Artigo 13. O desempate entre candidatos. Bom, na verdade, eu não vou nem ler esse artigo para você, eu só queria chamar a atenção para o inciso 3º, o tal do sorteio, que ele traz um prazo de antecedência mínima de 3 dias úteis da sua realização, tem que ser avisado que vai ter o sorteio. Por que eu estou pulando o artigo 13 com você? Porque é só leitura, né? Eu só coloquei no teu material para que você faça essa leitura depois com calma, mas é importante, né, você ler a lei. Uma coisa que eu não posso nunca esquecer de falar, que eu esqueci até agora. Não é porque eu estou com o slide montadinho que você também vai ignorar a lei por completo, porque tem algumas coisas que eu não estou colocando aqui, porque autoexplicativo, 2, não tem coerência para sua prova. Então, assim, mas também não afasta, leia a lei. Tá? Leia a lei. O artigo 13, por exemplo, eu coloquei porque eu acho muito importante, mas também preciso explicar. É critério de desempate, né? Previsto no próprio estatuto. Então, vamos para o próximo artigo. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de concorrer no concurso público para provimento de cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. A lei reservará percentual de cargos e definirá critérios de admissão das pessoas nas condições desse artigo. Para a gente fechar essa parte de concurso público, vem a regra em relação aos portadores de deficiência, hoje nomeados como pessoas com deficiência. Tá? Porque tem aquela viadagem que fica mudando de nome, então faz parte. Porque portador traz a ideia de doença, frescura da nova sociedade, mas fazer o quê, né? As pessoas com deficiência, com todo respeito a todos vocês, tá? Mas eu conheço tantos que não ligam para a terminologia que vocês não fazem ideia. As pessoas com deficiência, elas têm garantido por lei, tal qual os afrodescendentes também, mas lembre-se, o nosso estatuto não fala sobre afrodescendentes, então não há por que a gente estudar essa lei, né, de cota, mas os portadores de deficiência ou as pessoas com deficiência, elas têm previsão no nosso estatuto de ter obrigatoriamente cargos reservados. Ele fala de acordo com a lei. E como é que essa lei funciona? Existem 2 leis, na verdade. A lei do mínimo e a lei do máximo. Porque, veja bem, vou te contar uma história rápida para você entender. Surgiu a lei de cota para portadores de deficiência e ela falava assim: nos concursos públicos, o total de vagas, o total de cargos oferecidos no concurso deverá oferecer até 20% para portadores de deficiência. Aí o cara olhou a lei e falou, até 20% significa de 0 a 20. Então vinha um monte de concurso, total de vagas, 300 para pessoas com ampla concorrência, né? 300, pessoa com deficiência 0. Então, para poder resolver isso, surgiu uma segunda lei, que é a lei do menor percentual, que é de 5%. Então eu tenho agora uma regra, no mínimo 5%, no máximo 20%. Por que esses 2? Primeiro, para o desgraçado não tentar fazer essa sacanagem de pensar em 0. Então, no mínimo 5% está garantido pela lei. Agora, imagina um concurso de 4 vagas. Aí você pega 4 vagas, distribui lá 3 para ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência. Esse 1 vai ficar 25%. Extrapola a lei que diz que é até 20%. O que a gente vai fazer com isso? Simples. Eu não ofereço vaga. Se por acaso a oferta mínima de vagas, extrapolar o legal, a instituição está liberada, dispensada de oferecer vagas. Por isso que é muito comum você ver concursos com poucas vagas, lá, pessoas com deficiência, 0. Tá tranquilo? Então a regra é essa, mínimo 5%, máximo 20%. Nosso estatuto não expressou, não apresentou expressamente, melhor dizendo, esse percentual, mas como ele fala de acordo com a lei, por mais que seja uma lei que não é para a gente estudar, mas é um conhecimento que é importante termos, beleza? Então a gente fecha aqui as regras do concurso.
tranquilo. Passei do concurso, alguma coisa vai acontecer. Vamos estudar na parte 3 o que vai acontecer com você. Até daqui a pouquinho.